vou fazer. Tem mulheres que andam de trator aí, que fazem trabalhos que muitos não fazem, viraram até, né? Mas isso também vem de lá dos ancestrais. Por quê? Porque nossos ancestrais, tanto as mulheres quanto os homens, eram determinados a fazer determinadas coisas. Dentro da cultura, né? Eu acho engraçado, uma conversa que eu tive com o pai dela, eu não posso esquecer nunca daquela parágrafa judia. O pai dela falando para mim, mas como as pessoas hoje, elas são estimuladas a trabalhar de uma forma forçada, sendo que a gente sempre trabalhou por amor. Então, quando você empreende, tem mais a ver com amor. Quando a gente sai para dançar, ensina uma dança cigana, a gente lê um tarô para alguém, né? A gente está acionando aquele ancestral, a gente está trazendo aquela missão, né? E aí vem a tal da constelação, né? Vamos a constelar. A constelar quer dizer mais assim, a edificar aquelas pessoas que têm que chegar até onde você tem que chegar, até onde os seus pilares podem chegar que eles não conseguiram chegar. Por isso que falar de ancestral e empreender também tem muito a ver a dar valor ao que eles deixaram lá e que a gente pode colocar agora. O que o seu pai, sua mãe, seus ancestrais deixaram que você pode pôr agora? A pergunta já é. Gostei do corte, cara. Bom, a minha avó em si, ela sempre deixou uma coisa que hoje eu já estou fazendo, que ela sempre pensou muito na cidade em si, em conjunto com algumas senhoras, eles fazia festa, né? Festa em conjunto com a comunidade. A cidade já era um pouco mais pequena. O Sul é pequeno, só que antes era um pouco mais ainda. Então, assim, aquele conjunto, bem nessa época ainda, na época de festa junina, se reunia todo mundo e fazia aquela festa gostosa, né? De troca de juntar panela, né? Que vocês falam aí. Trocar panela? É isso que falam? Juntar a Não, a gente panela. não toca panela, não, mas a gente joga véu para os meninos. Juntar Todo a homem, a gente panela. Juntar a dança. panela. Você pegar. Não, juntar a panela. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de coisas boas que você tem na sua casa. Juntar tudo e Ah, contribuir com a. Sim, estou aqui. Ela falou que ela está aqui. A Márcia. Será que eu não consigo chamar ela? Não. então Então, empreender. então essa busca de. Então, eu sempre quis, né? Então, assim, se falar dos meus ancestrais, seria isso, a minha avó, que eu sempre trago. Então, algumas coisinhas que ela me trouxe foi esse amor de trazer, de fazer alguma coisa, né? E eu inovei um pouco, eu quis trazer um pouquinho da faculdade em si, dos conhecimentos, mas não esquecer do maior conhecimento que vem já conosco. E através, tipo, da feira que foi, então tem um conjunto de bastante empreendedores, é esse legado que a minha avó deixou, porém, com um toque mais tecnológico, um pouquinho mais novo, porém, não esquecendo das raízes em si. Então, acho que isso também é um toque aí para se falar. Não, as raízes são. As raízes, gente, muitas vezes o ser humano estão perdendo as suas raízes e não sabe que é através das raízes que eles não conseguem empreender, que eles não acionam os ancestrais. Quando você não aciona os seus ancestrais, você fica pobre, você fica Sim, miserável. Por quê? Porque primeiro você pega a legião dos seus ancestrais, você honra eles que tiveram antes de vocês, né? Depois vocês vêm. Porque a maioria esqueceu de agradecer o que estava lá atrás, né? O que estava lá antes, né? E muitas empresas, muitas pessoas, né? Falam, ai, meu pai, ai, meu Deus, ai, meus céus. Eu falhei nisso, às vezes por essa falta de agradecer ao que
foi lhe dado antes de você, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai antes dele falecer, que ele falou assim: pobre não faz faculdade. Eu falei, pai, vou te mostrar que pobre faz faculdade. Só não vou mostrar que pobre aplica a faculdade. Saí da minha cidade para fazer turismo. Isso foi engraçado, que isso foi um ralo, quando foi em dezembro. Ele chorou tanto que ele falou assim: nossa, filha, eu estou muito orgulhoso de você, porque você foi a primeira cigana a honrar nossas raízes, né? Fazer faculdade, porque pobre não fazia faculdade. Eu falei, nossa, mas naquela época realmente não fazia. Sair da questão real, eu fiz faculdade. E aí meu pai faleceu com uma alegria extrema em janeiro. Então, eu honrei aquela história, eu tirei aquele dogma, aquele paradigma que tinha nele, do tipo, olha, você não faz isso, mas coloquei amor e gratidão naquela situação que aquele momento poderia tomar. Ai, meu Deus, não pode, não consigo, porque meu pai falou, não, meu pai foi um engajador da minha história, né? Como a minha avó também foi, do jeito deles e da forma harmoniosa que eles tinham para oferecer naquele momento. E o ser humano é muito ingrato, gente. O ser humano, eles não sabem olhar lá atrás, tudo é culpa ou é culpa do vizinho, ou é culpa do mercado, ou é culpa é a culpa até da unha da gente, mas mesmo assim não olha para a sua própria aba e vê que a culpa é nossa. Quando nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos e ações e colocamos aquilo em função do outro. Isso é um problema gravíssimo, né? Então, eu acho que os nossos ancestrais, eles deram o melhor do que eles podiam dar naquele momento, da forma que eles podiam dar naquele momento. E o ser humano não passa a ver isso. Tem muita mágoa ainda de pai, mãe. Ah, mas meu pai foi um traste, minha mãe foi isso, meu avô não sei. Não importa, eles estiveram ali, te deram a vida. O que você vai fazer, porque quando chegar lá na porteira, na entrada, aí quem vai pagar as contas somos nós, não é ninguém. Somos nós que vamos ser responsáveis pelas raízes que nós deixamos de fazer lá atrás. Pode colocar aí sua colocação. Tá de cabelinho novo. Cabelinho, Tô ela tentando vai. colocar a Marta aqui, mas tá difícil. Então, é bem como você falou mesmo, ao mesmo tempo também, muitas vezes, igual você falou da faculdade em si, né? De. Ó, a Márcia tá brigando comigo, que ela liguei para ela que ela sou de. Eu sou de Paraíba, não de Pernambuco, não importa onde você é, mas importa quem você é. Você é tudo de bom. Desculpa falar, mas não aguentei agora. Cheiro, um beijo para Paraíba. O pai falando também. Conseguiu, Eugênio? Cortou. Eu queria falar com a Márcia, tentar colocá-la aqui, mas tá difícil. Eu tô falando para você que é uma pessoa só, porque eu não tenho mais como colocar outra pessoa. Opção. Não, eu acho que foi a primeira, por ser a primeira, já está sendo maravilhosa. Então, Tá, vamos já. voltar ao assunto. Vamos voltar ao assunto. Enfim, sobre, igual você falou da faculdade, né? Muitas vezes os pais em si não fala muitas vezes que não vai conseguir o filho em si fazer faculdade, porque muitas vezes talvez ele tentou, talvez ele mesmo tem muita mágoa, e talvez de ver que muitas pessoas falaram, você não vai fazer. Muitas vezes o filho nem quer fazer, às vezes até faz para talvez, não sei, curar isso do pai, entendeu? Então, porque talvez deve ter sido muito humilhado, assim, né? Eu acho que assim, não é questão da faculdade só, de empreender, Não, tem não tudo é a ver isso. com o que o Marcelo Machado, Marcelo Santiago falou. Do tipo assim, quando ele largou a engenharia, ele largou toda aquela parafernália que ele fazia lá, porque ele estava entrando numa depressão, ele voltou à sua essência.
E voltar à sua essência é quando a pessoa faz o que ela gosta de fazer. E muitas vezes os nossos ancestrais não tiveram essa oportunidade de fazer o que tinha que fazer, de voltar lá atrás e fazer o que tinha que ser feito. Né? Ah, por exemplo, um ancestral meu quis ser cantor, mas naquela época não podia, porque babá. Uma mulher não podia. Agora eu acho que até mudou um pouco, né? Cigano não, só casava com ciganos. Então, era muita crenças que se colocavam naquela época. Né? Índio não podia casar com estrangeiro. Hoje pode tudo, gente. Hoje está tudo liberado, né? Menos a Então, elegância, né? Porque isso daí, a elegância ainda é uma prioridade. A elegância respeita ainda. que é o nosso ganho. Às vezes não é só financeiro, né? Então, hoje ela ganha muito, como eu, assim. Estou sempre em busca. Então, empreender é muito prazeroso, cansativo, mas muito prazeroso ao mesmo tempo. E o que é empreender para você aí na área de terapia, na área de estar aí lendo cartas, na área de atender Dona Regiele? Cara, é cada doido que aparece na minha área, que só Jesus na causa. Me atender. Não, eu acho que isso aí já vem de uma raiz, né, ancestral, né? Desde meus avós, a minha avó tinha isso. Então, assim, eu procurei outras áreas, eu me formei bibliotecária, me formei turismóloga, lista de sistema, tudo vocês podem imaginar, gente, eu fiz já na vida, menos o que vocês pensarem na cabeça. Mas tudo que em termos de estudar eu fiz. Aí aconteceu de eu falar assim, eu chegar numa depressão extrema, depois de eu defender um TCC na faculdade, de perder amigos que se foram de forma inconveniente nessa vida, por ter alta aprovação social do outro, né? E sempre buscando o externo, e aí foi aonde eu falei, não, eu vou ter que aceitar os mentores, eu estou com a minha mentora aqui, a mais pimentada que eu tenho, e
e ativar isso, ativar essa missão na minha vida. E aí eu comecei vendendo um cristal. Eu tinha um cristal que eu ganhei, eu era menina. Eu comecei vendendo um cristal, depois fui vendendo outro cristal, né? Aí de olhar para o outro, né? Aí veio empresários, eu olhava e falava, não, tem tópicos aí que não vai, tem pessoas aí que não vai. E, assim, é um tabu muito grande, né, quando se fala de cartas, de tarô, de baralho, de banhos, como se fosse vamos pôr assim, um holocausto, como aconteceu lá em Nostradamus, né, com o pessoal matando um por um. Na verdade, não é, né? Tudo isso eu já fazia, mas eu falava, como eu me curei do câncer, como eu me curei de depressão, como eu me curei, eu posso passar isso para as pessoas também. E foi aí que eu decidi, né, a tomar a jornada da minha vida, né, e também saber lidar com as energias, né, densificadas da minha vida e aceitar todas as coisas. Então, assim, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que eu pego que são mais pimenta do que eu. Tem pessoas que eu pego que são sensíveis ao extremo. Nossa, parece que já veio lá da época do vô, da avó, com aquela pendência emocional muito grande com família, com amigos, com cachorro, com vizinho, com a planta. Olha, e tem pessoas que gente, se eu falar para vocês que já pessoas que já são apegadas até em outras dimensões, assim, que falam, já namorei fulanos de tal, que veio de outra. Eu acho que eu já peguei tudo, né? Por quê? Porque, na verdade, aqui nós estamos, quando você põe um barulho. Nossa, tem tem alguém aqui. Quando você põe um tarô na mesa, você põe uma carta na mesa, quando você põe tudo dentro daquilo, é uma responsabilidade dobrada. Por quê? Porque você está lidando ali com energias, tanto sutis sua quanto sutis dos outros, né? E charlatismo é o que mais tem hoje em dia. É o que mais tem. Eu falo, você quer roubar a alma de alguém? Fih, é muito fácil. A energia de alguém é muito fácil. Mas quando você sabe, você estuda aquilo, você tem convicção daquilo, você não precisa de plateia. Eu até prefiro que quando o pessoal me enche o saco, eu falo, ó, a porta da rua é serventia da casa. Eu não faço questão. Eu faço questão de trabalho de qualidade, eu faço questão de fazer aquilo com qualidade, não de ficar atrelando aquilo. Nós, ciganos, já tem isso, né? Se a gente pudesse, a gente já não, o povo quer ir para a caverna, né? A gente jogava no mar, né? Como Santa Sara. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão sabendo respeitar as tradições, não estão sabendo respeitar os ancestrais, não estão sabendo respeitar seus pais, filhos e o que a gente dá muito valor, né? Então, isso é uma coisa que me irrita muito, muito mesmo, né? A amizade verdadeira, o amigo verdadeiro, um relacionamento verdadeiro estão virando realidade dentro Tá virando quase isso aí, tá virando assim, quando você vê um casal junto, tá virando quase uma prática, você falar isso aí não é normal, né? Então, quando eu venho e trago todos esses ancestrais, eu danço, tudo para nós tem um porquê, a dança tem um porquê, o leque tem um porquê, o cabelo tem um porquê, a pintura tem um porquê. Antes de eu entrar aqui, eu olhei para o Santiago e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, na sua live eu pus uma saia de 18 metros, porque você tinha 18 inimigos. Essa que eu vou por 6 só. Por Eu quê? Porque coloquei até a para saia para homenagear nós, você, amigo. até a saia para nós tem um significado sutil. Uhum. O lenço para nós, coitado dos homens que pegar o lenço de uma cigana, já está destinado a casamento, gente. Tem coisa que o ser humano não sabe. Mas tudo isso foi pregado a nós. E também a gente honra isso, mas a gente também tem que viver com o que está sendo empreendido agora, né? Temos agora uma faixa de pessoas aí que sabem fazer tudo
E a gente agradece, por quê? Porque se as energias ficarem estagnadas, ele fique no campo deles, não no nosso. Mas Então, tudo daí, papel isso nisso aí, daí, né? isso E daí, depois vem todos querendo, tem lugar para todo mundo aqui, gente. Todo mundo quer viver nesse plano, tem lugar para todo mundo. Infeliz daquele que tenta tomar sua alma, que tenta tomar quem você é para ter alguma coisa. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com o que elas podem ter do que com quem elas são e teve lá atrás. Com o que aquelas pessoas puderam fazer para empreender para que você estivesse aqui? É uma pergunta que deve se fazer, e muitos não se fazem, né? É muito bonito hoje, você olha, vê, aquela pessoa elegante, é muito bonito tudo isso, mas isso só é bom quando você bota em prática, quando você vai lá e fala, eu vou fazer o que tem que ser feito. E muita gente não faz isso, a maioria não faz isso. Quer fazer mais uma pergunta? não, eu queria, tipo, quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa que, como eu sou da área de. Linda, linda, hein? Como eu sou da área das legislações em si, então, assim, o que às vezes preocupa, não muito, mas assim, querendo ou não, as leis em si, seja nas áreas alimentícia ou não, ela acaba limitando e excluindo algumas tradições que antes era é algo que já é dos nossos, eu não consigo falar, não sei. Ancestrais. Isso. Isso Então, aí. acaba, tipo, a Onde seu fabricação mais de um estiver. queijo, a fabricação de um queijo usando as tecnologias dos nossos passado, um doce de leite em si. Em Minas Gerais, isso já é diferente. Há uma lei ali que acaba deixando em si essas tradições acontecerem, mas fora desses locais, tipo também Rio Grande do Sul, já também tem essa proteção. Mas fora, a gente acaba assim sofrendo com isso, que tem muitas pessoas que querem sim produzir o seu produto, usando as tecnologias e conhecimentos trazidos do passado, né? E com todos os cuidados também, cuidados de boas práticas, respeitando. Porém, muitas vezes as leis em si acabam tirando essas belezas que tem aí nesses toques aí cultural que muitos de nós hoje nem conseguem provar essas delícias que tinha antigamente. Com certeza. E hoje o povo está pairando na terra, sabe por quê? Porque toda a energia que você coloca
como terapeuta, como cigano, como árabe, como negro, como asiático, como qualquer religião, qualquer país, quando você perde a sua essência e você faz isso, você esquece que atrás de você tem os seus filhos, que vai vir, os seus bisnetos, que vai vir à frente. E isso é um pecado muito grande, quando a gente só pensa no próprio eu. No próprio eu, gente, não que vocês não tenham que viver o próprio eu. No próprio ego, né? Vamos pôr assim, eu sou, eu tenho, eu posso, eu consigo, blá, blá, blá. Mas esqueceu que à frente de você tem pessoas que também vão precisar da sua árvore, eu vou precisar da sua água e também vou precisar da sua carcaça lá para frente para que dá continuidade na sua história. Então, muitas vezes a pessoa não honra quem está na frente. Por quê? Porque quem não honra quem está à sua frente, que vão por filhos, netos, tampouco vai honrar quem está lá atrás. Isso é pertinente ao que eu quero dizer. Tudo que está atrás é o que está na frente, está em cima é o que está embaixo. É o jeito que você vai conduzir a história. Sim, sem dúvida. Peraí, tá ligado o microfone? Tá. Sem dúvida. E também pensar em quem tá à frente, né? Bem lembrado mesmo. Muito bom. Eu não Entendeu? sei qual é o tempo da live aqui, gente. Não, já está para acabar já. Eu só queria dar uma entrada nessa live para a gente poder fazer outras, né? Para a gente poder deixar esse. Era melhor ainda, para mim seria 2 horas que a mais, porque ela ia falar mais ainda de ancestralidade e de empreender. Eu já gosto de falar de energia, né? Como a gente está vivendo essa transição planetária, as pessoas não estão aí se colocando à frente. Está na hora de vocês se posicionarem e colocarem à frente como verdadeiros guardiões dos seus filhos, da sua família, com alegria, com paz, com amor, fazendo o que gosta, empreendendo, ensinando eles e deixando de ser egoísta e também agregando valores. E, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar também, né? Porque tá muito assim, ó. Eu aprendi meia coisinha ali no tic-tac, né? Ou aprendi em 5 minutos. Não, vamos estudar, vamos empreender, vamos tentar ver onde está a raiz do problema para que possa aquilo ser solucionado dentro da gente. O ser humano vai buscar muito lá fora, isso me irrita demais. Quando você busca lá fora, você esquece quem é você por dentro. E isso, por isso que eu falo, olha, eu vim até elegante, porque minha avó gostava. Ela gostava de pôr lenço, né? Mas eu falo que as mulheres mais famosas e antigas, elas andavam que nem Mary Moe, né? Então eu Eu acho. falo, eu também acho, não elegante. Mas essa foi assim, uma coisa que a gente não esperava, mas que foi uma delícia estar aqui, foi uma delícia ter esse bate-papo. Eu não importa a quantidade, mas a qualidade que aquilo pode trazer para você dentro da sua casa, família, dentro de quem você é e do que você veio fazer nesse plano, né? Ou você vira pombo, ou você vira pomba, né? Ou empoderada. Ou você vira águia, ou você vira patinho. Sem Mas dúvida, tudo vai depender de você. sem dúvida. Aqui, eu estou aqui para que eu possa passar essa missão, para que eu possa fazer disso um diferencial, como a Márcia faz o dela, como você faz o seu. Mas as empresas também têm que entender que precisa hoje, não adianta adiar mais. Esse negócio, eu não posso com a minha empresa, porque a energia é muito pesada. Vai lá limpar, então, vai procurar profissionais. Tem um monte aí na área que sabe mexer com essas energias. Vai buscar indicativos de gente que faz e realiza, mas não fica no mais ou menos nessa vida. Por quê? Porque o empreender também tem que empreender com ancestrais e a espiritualidade dentro do que você vai fazer. Senão não vai dar em nada. Por que os grandes empresários estão para frente? Porque, primeiro, eles empreendem na espiritualidade deles, no bem-estar espiritual deles, porque eles estão pouco se lixando se eles vão ficar ganhando 1 milhão ou R$ 1, porque eles sabem que, independente disso,
vai estar 1 milhão na conta deles, porque eles estão empreendendo pessoas, eles não estão duvidando, né? Não é a coisinha do meia dúzia. Então, as pessoas têm que aprender a ter esse diferencial, confiar mais nelas, dar a chave para o outro, mas sabendo que você é o dono do chaveiro, entendeu? E isso é o que o ser humano está esquecendo de fazer. Sem dúvida. E uma outra coisa também, muitas vezes o empresário não está nem preocupado com. Ele não está nem vendo se está ganhando ou não, ele sabe que ele está ganhando. Está trabalhando e fazendo o que ele gosta. E realmente, É baiano, as né? empresas que não buscam esse conhecimento, essa ajuda de profissionais da área da Tatiana, da Márcia, tá sim se perdendo no mercado, eu tô vendo isso. Então, assim, vamos sim abrir a nossa mente. Eu sou da área de alimento, estou aqui em conjunto com elas, a minha área é outra, porém, eu conecto com elas e converso com elas, indico sim, indico Como que elas foi como a sua profissionais. experiência empresarial com a Esmeralda? Minha experiência ainda está em conjunto, mas assim, estou aprendendo ainda com ela, mas assim, me transformou da água para o vinho, como eles falam, mas assim, a experiência não é fácil, mas assim, que eu falo, não é fácil. Desculpa, eu não aguentei. Gente, não é fácil o que eu falo, não é assim, gente, é você fazer o certo. Às vezes o certo, você tá tranquila e acha que aquilo tá o certo, vai te mostrar o certo e você vai ter que fazer o certo. Então, assim, é o desafio de você tirar aquilo que você colocou, aquele rótulo que você colocou dentro de você e abrir sua mente e aceitar e inovar, né? Inovar. Então, assim, ela está me ajudando a empreender, não só empreender, normalmente como as outras consultoras em si empreende, mas ela está me dando ferramentas que hoje eu já vejo as empresas diferentes. Então, assim, isso até está ficando rico até para as empresas em si, porque eles também estão se curando disso. Então, assim, a minha experiência é essa, gente. Vocês querem ver o que é Esmeralda trabalhando? É só ver lá no meu Instagram, lá todas as minhas conquistas que está acontecendo, né? Mas é junto com a espiritualidade, mas é em conjunto com o querer nosso e o trabalho que não é fácil também. É você tirar algumas crenças e confiar, em primeiro lugar. Então é isso. No Pai, me Diego, né? Vocês primeiro confiar no Pai, no todo, nesse todo que habita, nessa, né, Sem redenção, dúvida. render que nós não estamos, não somos, somos super mulheres, super maravilhas e super homens, mas também tem a redenção de abrir mão de algumas coisas para que aquilo ocorra de forma sutil, alegre, para trabalhar no que se gosta e não fazer, às vezes, coisas para agradar terceiros ou quarto, ou quinto, sei lá, eu, na quinta, em outras dimensões, mas agradar cada um que está envolvido e fazer aquilo com alegria. Rotular, todo mundo vai ser, né? Desculpe falar, gente, eu adoro falar isso. Mas todo mundo vai receber um rótulo quando morrer, né? Já recebe o rótulo, a data de nascimento, a placa e tudo. Mas antes disso, a gente não precisa ter esses dados aqui. A gente pode fazer uma história diferente, pode escrever uma história diferente e falar: nossa, eu fiz diferença naquilo, né? Não faça as coisas para ser colocados no computador, mas façam coisas para que vocês possam ser lembrados pelas suas ações. É isso que é honrar um ancestral. É isso. É você colocar amor naquilo que você sabe fazer de melhor. E se você não sabe fazer de melhor, nem tente. Nem tente.
faça e vence os monstros que tem dentro de vocês. Eu, todo dia, estou aqui, vencendo um por dia. Né? É cada caso que chega, eu falo assim, ô, tchá! Tem uma novidade aqui para mim trabalhar hoje e vou lá. Eu aceitei a novidade e vou trabalhar agora à noite e buscando o reconhecimento meu de ter concluído esse desafio novo aí para mim aqui agora. Então tá Mas bom. Eu acho que é isso, né? Foi uma primeira do seu canal, muita gratidão por me convidar, eu né? agradeço imensamente você ter aceito o convite, estar aqui fazendo a live comigo. E é isso, gente. Essa semana eu tô meio gripada, mas empreender é isso. Obstáculos vai ter, mas a gente não vê os obstáculos. A gente vai, faz e vai com medo mesmo. E a gente tá aí a live concluída. E gratidão, Tati. Gratidão mesmo por tudo de Eu só queria terminar isso falando uma coisa que foi falado pelo mestre. Honrai pai e mãe para que seus frutos deem em abundância na terra. sem Por isso, dúvida. é isso que nós estamos falando aqui. E gratidão pelo convite. Muita Amém. gratidão mesmo, e dar aqui várias lives. Essa foi a intenção, de colocar no seu próprio canal para que você prospere mais e mais, tá? Agora você está com cara de uma mulher empoderada, né? Não está mais com cara de pombo, está com cara de mulher Então, empoderada, bonito. eu vou pintar ele mais de ruivo. Você Isso fez, aí, ó. tá Ó. bonito, Não, parabéns. é verdade. Eu fiquei um mês pensando nesse cabelo aqui, meu, eu vou ter que cortar, eu vou cortar. Só... Mas um mês trabalhando nisso. Essa semana foi, vai, eu vou cortar. Está aí, ó. E honre seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem aqui na Terra, Sem ok? dúvida, sem dúvida. Estou trabalhando isso e assim, estou aqui E com suas eles. almas também, tá? Não vai esquecer de sempre agradecer as almas, porque temos uma corpo, alma e espírito, né? Não é só a Sem dúvida. carcaça, tá, gente? A alma da gente é que vai fazer com que vocês flutuem e evoluem na vida. Obrigada, gratidão aí, tá? Obrigada mesmo. Tchau, gente. Obrigada. Vamos ver como é que sai daqui agora. Oh, mas você vai aprender. Cadê a sua gaita? Não? Não, hoje não. Gaita que Fecha é com a esmeralda. gaita. Fecha com a Esmeralda. Tá bom, então. Bye, bye. Tchau. 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 Obrigada. Obrigada a você, querida, pelo convite.